Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo da aula de hoje ele está relacionado a uma revisão que nós faremos para a P2. No caso, os conteúdos que vão estar presentes na segunda prova de vocês são, na sua grande maioria, relacionados à história do Brasil. Bom, mas nós vamos falar do início da história do Brasil segundo a visão de mundo do europeu, principalmente. E aí entra a conexão com História 1, certo? A conexão com História 1 é justamente as grandes navegações. Então, os tópicos que vocês vão estudar e que já estão pontuados no roteiro de estudos de vocês são grandes navegações, história do Brasil pré-colonial, capitanias hereditárias e governos gerais, certo? Bom, então vamos lá. Sobre as grandes navegações. As grandes navegações têm ali como protagonistas desse movimento de se lançar ao mar os países de Portugal e Espanha. Bom, por que Portugal e Espanha são protagonistas nesse processo? Se vocês pararem para analisar, primeiro, a geografia do continente europeu. A geografia do continente europeu mostra para a gente que Portugal e Espanha estão ali num ponto de divisa entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. É só vocês acompanharem no mapa, certo? E o que acontece nas grandes navegações é justamente os portugueses, primeiramente, e depois os espanhóis, tentando estabelecer rotas pelo mar aberto, pelo Oceano Atlântico, para conseguir acessar as especiarias na região da Índia, assim como outras riquezas ali próximas à China. Então, essas mercadorias que eram muito valorizadas na época, elas estavam, de certa forma, tendo uma complicação por parte ali dos comerciantes portugueses e espanhóis. Por quê? As rotas pelo Mediterrâneo elas eram controladas pelos comerciantes italianos, no caso, principalmente o pessoal ali de Gênova, Veneza, essa galera controlava o comércio no Mediterrâneo. E ao mesmo tempo, o Império Otomano preenchia uma região extremamente estratégica em termos de rotas terrestres que ligam o continente europeu e a Ásia. Então, o que restou aos comerciantes portugueses era justamente investir ali, de certa forma, ficar perturbando os ouvidos do rei para o rei dar apoio. No caso, o apoio do rei em Portugal e Espanha, ele acontece também pelo simples fato de que tanto Portugal quanto Espanha se tornaram países antes dos outros países. Ou seja, o formato de um grande estado, de um reino, ele primeiro veio justamente tanto em Portugal quanto em Espanha. E esse formato a gente já trabalhou em outras aulas, ele está ligado justamente a uma movimentação onde a burguesia financia o grande exército do rei, certo? Então, de certa forma, o rei devia uma para o pessoal da burguesia. E esse mesmo pessoal da burguesia agora queria estabelecer uma rota que fugisse ali daquelas duas opções que a gente acabou de falar. E essa rota seria contornando o continente africano, certo? Então, a gente tem que trabalhar o que nessa questão? O protagonismo de Portugal e Espanha está ligado à condição geográfica e também à questão ali de Portugal e Espanha terem se tornado países, grandes estados, antes dos demais estados da Europa, os demais grandes estados da Europa, certo? E ao mesmo tempo, em Portugal, o investimento foi tão grande que surgiram várias e várias ferramentas náuticas que vão facilitar a vida desses navegantes que vão estar desbravando ali o Oceano Atlântico. Mas a vida não seria fácil para esses navegantes, já que o que acontecia era o seguinte: existiam muitos mitos sobre o que tinha, o que não tinha no Oceano Atlântico. Muita gente na época ainda acreditava que a Terra ela era plana ou quadrada, enfim. Isso, de certa forma,
vai ser um processo bastante longo, né? Quando a gente explica esse assunto das grandes navegações, parece que foi da noite para o dia que o pessoal conseguiu, né, chegar na América, depois o pessoal conseguiu chegar nas Índias, que era o objetivo principal. Isso é um processo. E esse processo ele está ligado justamente, no caso dos portugueses, a tentativas e erros. Essas tentativas e erros, resumidamente, eram o quê? Os portugueses eles faziam um caminho, né, onde eles tentavam fazer uma curva sempre para a direita, ou seja, eles pegavam o mar aberto do Oceano Atlântico e vinham fazendo a curva para a direita e voltavam, já que em várias e várias vezes eles encontravam o quê? Terra. Eles não sabiam exatamente o quanto era extenso o continente africano. E nesses contatos entre os portugueses e as várias etnias africanas, a longo prazo vão ser estabelecidas feitorias por parte dos portugueses, que vão, em alguns casos, criar colônias, e em outros casos vão estabelecer contatos ali com os maiores reinos e vão começar a capturar escravos do continente africano e levar eles primeiro para a Europa e depois para as ilhas ali, né, de Cabo Verde, né, as ilhas de Madeira, aquelas ilhas próximas ali no Oceano Atlântico, próximas a Portugal. E quando, né, os portugueses conseguirem explorar a colônia brasileira, um tempo mais adiante, os portugueses vão trazer também esses escravos africanos para o Brasil. E isso vai se tornar uma prática comum depois por todas as outras, né, potências europeias que tivessem colônias mundo afora, certo? Então as grandes navegações, elas, né, duram bastante tempo, né, é um processo de certa forma longo, que está relacionado a esses fatores. Então o nome desse movimento que eu acabei de falar, que os portugueses fizeram por quase um século para tentar, né, dobrar a parte sul do continente africano, é o chamado cambotamento. Então fiquem ligados nisso, certo? Bom, além de explicar cambotamento, os porquês que Portugal e Espanha foram protagonistas das grandes navegações, é necessário a gente fazer o link com o Tratado de Tordesilhas. À medida que Portugal e Espanha conseguiram, de certa forma, dominar novas áreas, né, tanto na América quanto na África, principalmente os portugueses no caso da África, eles vão estabelecer um tratado em 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, onde há uma divisão, né? No lado oeste, as terras seriam da Espanha, no lado leste, as terras seriam de Portugal. O detalhe é que houve uma discussão antes, né, do Trato do Trato de Tordesilhas. No caso, os espanhóis eles tinham uma linha mais para o lado leste, o que, né, depois dificultaria a vida dos portugueses em caso, né, de uma descoberta de terras na América. Então, esse que é o lance. Os portugueses eles resistiram e pediram que a linha fosse mais para o lado oeste. E não demorou muito, 6 anos depois do Tratado de Tordesilhas, os portugueses, né, se declaram donos de terras na América, num local onde existia a possibilidade deles, né, se autoproclamarem donos dessas terras, já que a linha do Tratado de Tordesilhas ela cortava ali, né, o continente da América do Sul, né, dando quase todas as terras, né, da atual região norte, da atual região centro-oeste, para os países, né, da Colômbia, Peru, Chile, por aí vai. Tudo isso eram dos espanhóis, mas existia um trecho ali, né, que pegava o atual nordeste, né, do Brasil, assim como a região sudeste e um pedaço do sul. Essas terras elas eram, por direito dos portugueses, segundo o Tratado de Tordesilhas. É um tratado que ele exclui um monte de gente, né? Ele exclui as outras potências europeias que depois vão ficar tretando, vão ficar reclamando e não vão levar em conta esse tratado, e desconhece as pessoas que eram nativas aqui, né, da América. No caso, os portugueses, como vocês já estão cientes, eles chegam em 1500 e, né, a comitiva ali, né, as expedições vão ser chefiadas justamente pelo Pedro Álvares Cabral,
que tinha como escrivão Pero Vaz de Caminha, e existe toda essa discussão se realmente eles, né, chegaram aqui acidentalmente ou não. Fato é que, num primeiro momento, eles chegaram na região, né, próxima ali à Bahia, e eles vão primeiro nomear as terras, a ilhazinha lá que eles encontram, tal, eles vão nomear de Monte Pascoal justamente pela data em que eles chegaram aqui no Brasil. E, mais adiante, né, eles vão começar a fazer alguns relatos sobre a natureza, sobre a riqueza e tudo mais, vão também fazer algumas buscas por metais preciosos, que num primeiro momento vão ser frustradas, e depois de todos esses primeiros contatos, o que eles vão mais ficar, né, maravilhados, de certa forma, que vão valorizar mais, é justamente a árvore pau-brasil. E não por acaso, essa árvore pau-brasil vai ser muito explorada nos primeiros 30 anos. Porém, né, para, né, utilizar o pau-brasil, ele já existia lá, não precisava plantar. Então eles vinham aqui e faziam, né, escambo com os indígenas. Os indígenas cortavam essa madeira, levavam até o litoral e trocavam com os portugueses. Mas existiam também outras potências que se interessavam por essa madeira, principalmente os franceses. Então, durante esses 30 primeiros anos, os portugueses eles não fizeram um plano ali para proteger essas terras e para povoar essas terras com portugueses. Então, isso deu margem para muitas invasões dos franceses, principalmente. E, se tratando do pau-brasil, é essa mesma árvore que vai, né, dar o nome para o Brasil. No caso, a tintura do pau-brasil ela era extremamente avermelhada, um tom que lembrava muito o brasão, né, de Portugal. E, pouco a pouco, vão chamar o pau-brasil, né, de pau-brasil devido a essa questão do tom de brasa ou relacionado ao brasão de Portugal. E mais à frente, né, a própria colônia vai passar a ser chamada de Brasil, certo? Bom, nesses 30 primeiros anos, como eu disse, os portugueses eles não vão ter tanto interesse em povoar porque eles estavam mais interessados na questão ali do comércio com as especiarias que eles estavam bombando lá, ganhando muito dinheiro com isso. Porém, né, depois de 30 anos, esse comércio com as especiarias começa a entrar em baixa, eles vão perceber que eles estão correndo muito risco de perder essas terras para os franceses e vai ser estabelecido um plano de povoamento. O primeiro plano de povoamento do território brasileiro ele está relacionado às capitanias hereditárias, que é a divisão do território em lotes, onde cada um desses lotes, né, vai ter um dono. No caso, esse dono, ele é um dono em termos de ser o cara ali que vai administrar a terra, ele tem direito, né, a fazer as leis na região, ele tem direito a investir nas terras, mas uma parte, né, do lucro dessas terras, principalmente relacionado à matéria-prima, ele vai ser designado à coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa, né, o Dom João III, naquele momento ali que ele estabeleceu as capitanias hereditárias, ele queria uma forma, né, barata e simples para conseguir povoar esse território. Porém, né, tirando ali as capitanias de São Vicente, Pernambuco, as capitanias não vão funcionar muito bem, certo? Vai haver muitos desvios, nem todas as pessoas, a grande maioria das pessoas em Portugal não vão ter interesse em vir para cá, inclusive os próprios donatários que recebiam a carta de doação do rei e as forais, que eram as obrigações, eles não vão, né, acompanhar a administração das suas capitanias de perto. Então as capitanias elas acabam, de certa forma, não dando certo no Brasil. E os motivos pelos quais as capitanias não deram certo estão relacionados ao quê? Bom, a extensão das capitanias, né, eram muito longas, né, e obviamente o donatário ele ficava com as mãos atadas para conseguir proteger todo o território, né, tanto das invasões estrangeiras como também controlar as diversas rebeliões que passaram a ocorrer dos indígenas, que não iriam, né, obviamente, receber, né, aquele domínio de maneira passiva. Houve muita luta dos indígenas
e também muito extermínio por parte dos portugueses, certo? Então, as capitanias hereditárias, elas não dão certo devido a essa questão da extensão, devido à distância entre, né, as capitanias e a metrópole, o que levava ao desinteresse das pessoas de virem para cá e os vários desvios que ocorriam dentro desse processo. Bom, a solução para controlar e fiscalizar as capitanias hereditárias vai ser o estabelecimento de um governo geral, ou seja, um indivíduo que fosse responsável por, né, administrar, né, a colônia em nome do rei. Então, esse governador geral ele ficaria ali, né, sediando o poder na região de Salvador, seria uma espécie de capital da colônia, e ele fiscalizaria o andamento dessas capitanias hereditárias, certo? O governador geral ele vai ter como auxiliares o capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor, certo? O ouvidor-mor ele é responsável pela justiça na colônia, né? As pequenas coisas ali ele tentaria fazer ali, né, o julgamento das pessoas na colônia. O provedor-mor é o cara que administra, uma espécie de tesoureiro ali do governador-geral. E o capitão-mor é o mais fácil da gente assimilar. O próprio nome já diz. Era o cara responsável por organizar, né, a linha de defesa do território. Tanto na questão, né, das invasões estrangeiras, como também na questão ali da solução dos problemas internos por parte ali de atritos entre os colonos. Certo? Bom, então espero que vocês tenham entendido. Grandes navegações, Brasil pré-colonial, e no caso, Brasil pré-colonial, o nome já diz, é um período onde Portugal não tinha estabelecido um plano efetivo de povoar o território brasileiro. Então, grandes navegações, Brasil pré-colonial, capitanias hereditárias e governos gerais. Fiquem atentos e um forte abraço, galera. Até a próxima.